Olá, eu me chamo Adriana, sou estudante de bacharelado em Geografia da Universidade Estadual de Feira de Santana e bolsista PIBIT-CNPq, do Grupo de Pesquisa Urbanização e Produção nas Cidades da Bahia. O meu trabalho ele é intitulado como Geoprocessamento, Cadastro Imobiliário e Crescimento do Bairro Mochila, metodologia para gerir a cidade de Feira de Santana. O meu trabalho ele surgiu a partir do questionamento relacionado a quais são as implicações que a ausência de um cadastro imobiliário adequado inviabiliza para identificação, análise e gestão do crescimento territorial da cidade de Feira de Santana. A ideia é utilizar essa análise da observação referente ao crescimento urbano do bairro e sua relação com os agentes imobiliários para realizar um recorte para o desenvolvimento de um cadastro imobiliário que já referencie e sistematize numa base digital os tipos de uso do solo. O objetivo geral da minha pesquisa consiste em desenvolver um modelo de cadastro imobiliário que seja adequado ao acompanhamento da expansão urbana e ao registro do uso do solo de Feira de Santana, com base na investigação da nova dinâmica empreendida ao bairro Mochila, como parte das mudanças na cidade. Meus objetivos específicos consistem em criar um banco de dados para identificar e caracterizar os tipos de estabelecimento do bairro Mochila, gerar uma base digital de uso domiciliar e comerciais nas áreas para registrar os perfis de tipos de uso e ocupação do solo no bairro, e discutir a dinâmica de interesse urbano no crescimento da cidade e o que levou às imediações no bairro Mochila. A minha metodologia, ela iniciou primeiramente a partir de referências bibliográficas e pesquisas documentais acerca dos conceitos trabalhados ao longo da pesquisa e também de dados históricos do bairro Mochila, do seu surgimento. Posteriormente foi realizado um trabalho de campo, onde eu pude aplicar questionários e entrevistas, a fim de realizar gráficos e tabelas referentes a essas informações, e utilizar essas informações, juntamente com imagens de satélites, no software QGIS, para vetorizar e corrigir a malha urbana do bairro, e assim criar um modelo de cadastro imobiliário para gerar, posteriormente, os mapas de tipos de uso específicos e gerais. Meu referencial teórico se baseou na expansão urbana, com os conceitos de expansão urbana segundo Gomes de 2012, geoprocessamento segundo Câmara e Davis de 2001 e Cordovez de 2002, e desenvolvimento urbano segundo Souza 2005 e 2003 e Maricato 2006. O surgimento de novas periferias fez a expansão urbana de Feira de Santana, ele pode ser impulsionado porque Feira de Santana ele ganhou uma forte influência no seu setor industrial e econômico para o seu crescimento. Esses setores resultaram no surgimento de novos bairros com o propósito de abrigar essas pessoas que estavam se deslocando à cidade de Feira de Santana em novas oportunidades. O bairro Mochila ele é um exemplo dessas atividades, porque ele surgiu em meados de 1970 com o propósito de abrigar pessoas que estavam vindo trabalhar no Centro Industrial do Subaé. Posteriormente, ele ganhou destaque também por estar localizado próximo ao centro da cidade e começou a ganhar maiores investimentos tanto no setor público, econômico e econômico. Aqui é um mapa do tipo geral, de uso geral do bairro Mochila, onde a gente pode destacar os três principais setores que atuam sobre o bairro. Ele está aqui dividido em três áreas, misto, terciário e residencial, onde a gente pode ver que há uma predominância maior no seu setor residencial, mas também há uma forte influência comercial na sua via principal e também nas imediações de todo o bairro Mochila. Aqui é um mapa específico do tipo de uso, onde a gente pode encontrar e destacar quais são os empreendimentos encontrados tanto na via principal quanto ao longo de toda a imediação do bairro Mochila. Aqui a gente pode destacar que há uma grande quantidade de bares, confecções, escritórios, farmácias, lanchonetes e serviços públicos, como teatro, um cemitério e também o Instituto Nacional de Serviço Social. Aqui é um mapa em 3D, onde a gente pode destacar que foi um modelo de cadastro que a gente criou do grupo de pesquisa para identificar quais são como está organizado todos os empreendimentos na imediação do bairro Mochila. Aqui é um sobrevoo que a gente faz, onde a gente pode ver mais detalhadamente como eles estão organizados e como eles se interligam ao longo de todas essas imediações. Por fim, eu gostaria de destacar que foi possível identificar os agentes responsáveis pelo crescimento urbano de Feira de Santana, que eles tiveram a participação na reconfiguração na dinâmica do bairro, visto que geraram nos setores econômicos, imobiliários e comerciais. O crescimento imobiliário também repercutiu para fortalecer a valorização fundiária na instalação de novas casas, prédios e condomínios. E eu também gostaria de destacar que a criação do modelo de cadastro imobiliário, ele auxilia muito na gestão pública da cidade de Feira de Santana, porque ele pode melhorar a atualização dos dados cadastrais sobre os novos empreendimentos e também como está a dinâmica de crescimento de Feira de Santana, e também ele pode gerar recordação fundiária e controle nesse ordenamento. Por fim, gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo apoio, e aqui estão as referências. Obrigada.
Olá, tudo bem? Meu nome é Ângelo e vou apresentar o trabalho chamado O Shopping Popular e a nova configuração a nova configuração urbana do Centro de Abastecimento de Feira de Santana, que tem como objetivo analisar os fatores que impulsionaram a construção do Shopping Popular, Cidade das Compras, no espaço do Centro de Abastecimento de Feira de Santana. Como metodologia, foram feitos levantamentos bibliográficos, levantamentos de dados em bancos em sites e bancos de dados oficiais, observações de campo, foram produzidas fotografias e, por fim, foi redigido o texto final. Aqui está a localização de Feira de Santana, território de identidade do Portal do Sertão, em rosa, e a cidade de Feira de Santana em amarelo, que é a área densamente urbanizada. Para a gente ter ideia. O professor Milton Santos disse que existem dois circuitos de economia, o superior e o inferior. No superior, a gente pode enquadrar as atividades voltadas para o comércio formal. No inferior, a gente tem as atividades voltadas para o comércio informal. A exemplo dos contrabandos, mercadorias falsificadas, os sujeitos que trabalham às margens do sistema, os camelôs, os ambulantes, as prostitutas, dentre outros trabalhadores de rua. E nesse sentido é que nós trazemos a ideia para nosso trabalho, que é o circuito inferior da economia produzindo um equipamento urbano como o shopping popular, que não se enquadra de forma alguma nas características da cidade de Feira de Santana, destruindo assim, consequentemente, a sua paisagem. Aqui a gente vê o interior do shopping popular, que foi construído com materiais ruins e a gente vê infiltrações, e nessa outra imagem a gente pode verificar a feira livre do centro de abastecimento, que permanece aqui nesse espaço enquanto resistência, dentro de um equipamento urbano dito como moderno. Aqui nós temos os importantes vetores de economia informal de Feira de Santana. A Getúlio Vargas, a Senhor dos Passos, o centro de abastecimento e o seu entorno. Sendo que é dessa área daqui que serão retirados os feirantes e os camelôs para o novo shopping popular. Se a gente parar para observar, nessa imagem aqui, a paisagem urbana de Feira de Santana se constitui de uma forma singular e específica, na qual a gente viu o comércio, o circuito superior da economia e o circuito inferior da economia metamorfoseado no mesmo espaço, na mesma paisagem, produzindo uma dinâmica completamente diferente e singular de qualquer outra cidade que a gente possa visitar e conhecer. Os dois conversando perfeitamente e vivendo nesse mesmo espaço. Aqui eu trouxe uma das mudanças da paisagem no centro de abastecimento. Antes, aqui é uma imagem do Google Earth, a gente tinha o início da destruição do centro de abastecimento para a construção do shopping popular nesse ponto aqui, onde nós podemos observar circulado de vermelho. E aqui é a cidade de Feira de Santana, o centro urbano de Feira de Santana. E agora, o novo centro dessa cidade? O que é que vai acontecer com esse novo centro? Atualmente a gente tem visto que a cidade tornou-se um verdadeiro inferno por conta da retirada dos camelôs e da reconstrução dessa cidade, tornando-se assim um processo de modernização conservadora que conserva as estruturas arcaicas que nós possuíamos antigamente, estruturas sociais arcaicas, e mantém a modernização, tida como uma modernização. O Estado e a iniciativa privada, eles ainda não entendem que Feira de Santana é singular nesse contexto de comprar na rua, de usar a rua como espaço para se viver cotidianamente. Eles ainda não entendem isso. Eles pensam que isso é uma sujeira, que precisa ser limpado e embelezado. Aqui nós temos as referências. Aqui eu e a professora Thelma. E aqui são os agradecimentos. Obrigado.
Olá a todos, me chamo Benício Andrade, sou estudante do sexto semestre do curso de Bacharelado em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Bom, no decorrer do ano de 2019 a 2020, fui bolsista para o BIC-UFES, onde desenvolvi a pesquisa do plano de trabalho intitulado de Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, impacto dos programas, ações e projetos no território de identidade Portal do Sertão no período de 2015 a 2018, sob orientação da professora doutora Vanessa da Silva Vieira. Para introduzir, o Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar, SETAF, é uma unidade técnica que visa descentralizar investimentos para o espaço rural, o que favorece o pequeno agricultor, além de contribuir para a articulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural e a agricultura familiar. Bom, o SETAF está presente nos 27 territórios de identidade do estado da Bahia, sendo instituído em 2015 no primeiro mandato de governo do governador Rui Costa, através da portaria 058 de 2015. O plano tinha como objetivo geral analisar os impactos no desenvolvimento rural dos programas, projetos e ações implantados pelo SETAF, e para se atingir tal objetivo, o plano apresentava 3 objetivos específicos. 1. Identificar programas, projetos e ações do SETAF no território de identidade Portal do Sertão. 2. Identificar os municípios do território de identidade Portal do Sertão contemplados com programas, projetos e ou ações desenvolvidos pelo SETAF. E 3. Identificar resultados de impactos sociais e econômicos em municípios do território de identidade Portal do Sertão devido aos programas, projetos e ações do SETAF. A metodologia da pesquisa ela foi baseada em uma revisão bibliográfica, em uma análise documental e principalmente no trabalho de campo. Nos primeiros resultados da pesquisa, tivemos a DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, como a comprovação de enquadramento do agricultor ou agricultora como pequeno produtor, sendo o documento indispensável ao acesso às políticas públicas. O programa Garantia Safra como principal programa no território de identidade Portal do Sertão, e identificou-se também o DRP, o Diagnóstico Rural Participativo, como também fundamental para a implementação das políticas públicas. As tabelas e quadros a seguir foram informações obtidas a partir do documento colhido durante a visita técnica à sede do SETAF Portal do Sertão, localizada no município de Feira de Santana, visita técnica essa realizada no dia 23 de novembro de 2019. O trabalho de campo nessas 3 comunidades selecionadas, que foi realizada na data do dia 11 de março de 2020, tem como objetivo principal identificar em loco programas, projetos e ou ações, seus impactos sociais e econômicos e como essas comunidades, associações se comunicam com os agentes estaduais e até com os municipais. As informações obtidas a partir desse trabalho de campo, elas foram sintetizadas em quadros. Assim, identificou-se que a comunidade do povoado do Caroá e a comunidade quilombola de Lagoa Grande estão bem mais estruturadas em relação aos convênios derivados das políticas públicas estaduais e até das municipais, enquanto que a comunidade Linda Vista apresenta-se ainda como mais uma comunidade rural, exclusa do acesso às políticas públicas que promovem a agricultura familiar e o desenvolvimento rural. Por fim, reconhece-se a importância do SETAF na execução e ampliação destas políticas públicas destinadas aos espaços rurais. No entanto, essas políticas públicas elas necessitam de um maior monitoramento e a espacialização destas não são equivalentes em todos os espaços rurais, necessitando serem mais apropriadas.
Olá, me chamo Clésia Caroline e vim compartilhar com vocês o resultado de minha pesquisa de iniciação científica denominada Os Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável no contexto da política territorial baiana, relações com o desenvolvimento rural, né? Pesquisa orientada pelo professor Onido Araújo da Silva. Bem, o ordenamento territorial é um relevante instrumento para a ação do Estado e na Bahia foi a partir de 2007 que o Estado ele foi instrumentalizado tanto do ponto de vista técnico quanto de concepção de gestão para atuar a partir da ideia de território de identidade, resultando aí na elaboração de planos de ordenamento por várias secretarias de Estado. Nessa perspectiva, o objetivo geral dessa pesquisa foi o de analisar os planos territoriais de desenvolvimento sustentável concluídos no contexto da política territorial do Estado da Bahia, tendo como objetivos específicos caracterizar as suas propostas nos PDTS, que têm imediato rebatimento territorial, identificar quais ações dos PDTS são capazes de possuir rebatimento de desenvolvimento rural e relacionar desenvolvimento rural e planejamento territorial a partir da análise do atual estágio de execução das suas propostas nos PDTS. Tendo como percurso metodológico, inicialmente, a revisão bibliográfica, elaboração de referencial teórico com os temas planos territoriais, política territorial e desenvolvimento rural, identificação e aquisição dos PDTS concluídos, identificação e análise das ações vinculadas com o desenvolvimento rural, análise das ações executadas e em execução, para assim realizar a elaboração dos quadros comparativos, realizando uma análise documental e sistematização dos resultados como aqui estão. Sendo assim, foram elaborados 11 quadros PDTS concluídos dos territórios de Irecê, Velho Chico, Chapada Diamantina, Cinzal, Litoral Sul, Baixo Sul, Sertão do São Francisco, Sertão Produtivo, Bacia do Jacuípe, Bacia do Rio Corrente e Itapari. E aqui foram realizados a elaboração de quadros, verificando a quantidade de páginas dedicada aos diagnósticos, dedicada à planificação, à previsão de metas execuíveis e condições reais para alcance e os mecanismos de gestão dos colegiados territoriais a partir dos 11 PDTS analisados. E o que foi que se verificou? Que esses PDTS eles necessitam de aprimoramento porque há uma quantidade excessiva de páginas direcionadas a diagnóstico em contraposição à quantidade direcionada à planificação, né, tornando o plano algo maçante e desaliado ao seu objetivo real. Mais do que isso, de modo geral, os objetivos, metas e ações estratégicas, elas não apresentam tempo e condições para que realmente sejam executadas, não possibilitando a criação e aplicação de instrumentos para que tais ações projetadas sejam de fato concretizadas, que pode tornar aí essas metas talvez em frustrações, e mais do que isso, grande parte dos PDTS já concluídos, eles não indicam quais são os mecanismos de gestão utilizados pelos colegiados territoriais, e quando indicam, elas são apresentadas de forma bastante genérica, comprometendo aí a potencialidade de gerar de fato o desenvolvimento rural. Então, além dessa análise documental e da caracterização, foram realizados quadros comparativos e neles verificamos que os eixos com mais potencialidade, né, de ter rebatimento no desenvolvimento rural foram esses de cima para baixo, respectivamente, e que a gente observa que o aspecto econômico é o mais identificado nesses planos, né, e quando as ações têm mais foco no crescimento econômico do que no desenvolvimento, né, ela se distancia da lógica de desenvolvimento real, centrado na inclusão, no crescimento isonômico e na gestão dos recursos de forma menos predatória. Então, mais do que isso, também verificamos que os PDTS eles são sim, instrumentos facilitadores, né, do ordenamento territorial e a relação de planejamento territorial e desenvolvimento rural. Então, a partir desses três, né, que atendam às demandas sociais, visando melhorias das condições de vida das pessoas e que tenha oferta de serviços e recursos para tornar esses planos execuíveis, tudo isso junto gerando melhores condições de renda e bem-estar social, com sustentabilidade ambiental, se dá aí a relação de planejamento territorial e desenvolvimento rural. Então, concluímos que os PDTS eles são instrumentos que podem dar maior qualidade em termos de efetividade das políticas públicas territoriais, porque elas auxiliam a execução de programas e projetos vinculados às demandas sociais, facilitando articulações das ações, né, com resoluções de questões centrais que limitam o desenvolvimento do território. Só que a gente verificou também, infelizmente, que a vinculação entre a ação do Estado e os PDTS ela não se dá de forma uniforme ou mesmo planejada de forma integrada. Tanto é que nem todas as secretarias de governo elas agem de acordo com o que está nos planos. Então, esse foi o resultado da pesquisa de iniciação científica, são as referências. Muito obrigada, tenha um ótimo CEMIC.
Olá, pessoal. Meu nome é Daniel Lima de Almeida. Irei apresentar o trabalho A Relevância da Ética da Cidadania para a Realização da Democracia Deliberativa, que foi orientado pelo professor Eduardo Chagas Oliveira e financiado pelo CNPq. Bom, o tema do nosso trabalho está localizado no âmbito teórico da democracia deliberativa, e então abordamos os fundamentos e pressupostos desse pensamento, justamente a partir da ação comunicativa de Jürgen Habermas. E o problema da nossa pesquisa está localizado em como assegurar a efetividade dos direitos fundamentais através de uma Constituição. Nos objetivos, nós buscamos estabelecer um balanço teórico que identifica a conexão entre os direitos fundamentais e a possibilidade de realização da democracia discursiva. Para isso, investigamos a teoria da ação comunicativa e sua influência no processo democrático, de modo a contemplar os direitos fundamentais como componente de uma ética da cidadania, exatamente para afirmar que o agir comunicativo procura substituir o modo operativo da razão instrumental, que seria guiada por diretrizes excludentes, e então apresentar os direitos fundamentais como componente da democracia que transcende a ideia de sufrágio universal. Na metodologia, nós destacamos que é uma pesquisa de abordagem qualitativa, natureza teórica, e para isso também nós empregamos a hermenêutica condicional como parâmetro da democracia deliberativa e utilizamos o procedimento comunicativo como método de legitimação democrática, exatamente porque nós aqui vamos abordar os problemas do modelo democrático contemporâneo, que seria guiado pela razão instrumental e a síndrome do privatismo da cidadania, já que Habermas afirma que Estado e economia usam da razão instrumental para empurrar os cidadãos a um papel periférico da sociedade, de modo a os impedir de participar ativamente do âmbito deliberativo. Esse é o modelo de democracia que Habermas critica e, já que ele pertence à escola de Frankfurt e à teoria crítica, nós precisamos aqui abordar essa ligação do Habermas com a sua escola de pensamento. A ligação entre história e utopia é caracterizadora da teoria crítica. Trata-se de uma busca pela mudança do mundo por meio de construções emancipatórias da sociedade. E aí, teoria e prática para a teoria crítica são aspectos que estão diretamente relacionados. E na democracia habermasiana, dadas as condições do mundo, a democracia deliberativa não é realizada em sua totalidade, na medida em que condições sociais tornam o processo dificultoso. Entretanto, aspectos da sua estrutura se mostram relevantes para uma democracia que venha contemplar elementos consagradores de cidadania. E aqui nós temos uma ideia do que é ética da cidadania, que é uma citação de Habermas. Podemos esperar dos cidadãos que reconheçam os princípios fundamentais da Constituição, no sentido de um ética da cidadania, porque e na medida em que os princípios da Constituição expressam conteúdo de uma ordem puramente moral na linguagem do direito positivo. Então, partindo para as considerações finais, é preciso enfatizar que confirmação de que uma pretensa e ilusória descrição do mundo é insuficiente para sua devida compreensão, a teoria crítica exatamente aponta para a necessidade daquilo que está embutido em sua própria denominação, a crítica. Portanto, a partir da imaginação de como deveria ser o mundo é que se pode compreendê-lo de fato. E com o produto da história, o modelo de democracia criticado, com fortes grupos de dirigentes e sem a participação ativa da sociedade ou dos indivíduos, essa estrutura se mostra superável. E então nós temos que a realização da democracia deliberativa pressupõe uma situação linguística ideal e uma cultura política propícia, motivo pelo qual está no campo do dever ser, uma espécie de utopia. E embora não se concretize em sua totalidade, não se pode dela abdicar, na medida em que se mostra fundamental lançar as premissas para que seja possível desenvolver uma cultura política democrática dos direitos fundamentais, que se entrelaça, portanto, à ideia de ética da cidadania. E aqui nós temos as nossas referências. Muito obrigado. Olá,
Me chamo Gabriel, sou estudante do 5º semestre de História pela Universidade Estadual de Feira de Santana e estou aqui para apresentar meu trabalho sobre trajetória e prática de resistência dos escravos na justiça para a conquista da liberdade. O campo historiográfico da escravidão é muito amplo, possuindo diversas perspectivas que se coadunam e outras que se afastam. Importante salientar que, durante as décadas de 60 e 70, ocorreram várias mudanças significativas que transformaram definitivamente os estudos e análises atuais. A historiografia tradicional de 70, que coloca o escravo como ser submisso e coisificado, e a historiografia dos anos 80, que, se aproximando do que chamamos da história vista de baixo, analisa os documentos enfatizando o sujeito escravo como protagonista da sua própria história. Essas novas pesquisas datadas da década de 80 reverberam também nos estudos de Feira de Santana, principalmente em Flaviano Nascimento e Karim Damasceno, quando se trata de trabalhar as trajetórias de vida dos escravizados e também das alforrias como prática de resistência. É com base nessas pesquisas que busca enveredar na agência escrava, trabalhando nos registros cartoriais de alforria e processos judiciais, evidenciando os caminhos e trajetórias que os mesmos travavam para conquistar sua liberdade. Tenho como objetivo entender como acontecia a política de alforria fora do eixo Salvador e Recôncavo Baiano. A escolha por Feira de Santana se deu por conta da curiosidade em explorar a região e seu entorno, com o objetivo de agregar os estudos que estão sendo produzidos sobre o tema, já que em 1850 Feira de Santana era um importante entreposto comercial. Com isso, busco entender a partir da documentação os trâmites e as nuances que existem por volta de toda essa lógica entre senhores, escravos e processo de manumissões de alforria. Durante essa análise dos documentos e da bibliografia, percebemos que os processos judiciais se mostraram como uma referência pertinente para traçar trajetórias de vida dos escravos. Então, para tornar ainda mais rico o estudo da leitura documental, a metodologia e a perspectiva da microanálise se faz pertinente, pois, ao reduzir a escala de observação e seguir a experiência individual, nos ajuda a reconstruir trajetórias individuais com o desafio de entender de outra perspectiva processos históricos diversos. A exemplo desses dois documentos que estão evidenciados neste tópico. Esse processo representa uma carta precatória e conta as tramitações que ocorreram através das negociações que rodeiam o escravo de nome João, residente no termo da Vila Nova de Coité, no lugar denominado Queimados. Durante o processo, a carta precatória é expedida, requerendo que o escravo seja novamente restituído ao poder de sua senhora, Dona Feliciana. Só que, ao final dos autos, não ficamos sabendo qual o paradeiro de João, se leva adiante a intenção de alforriar-se com a apresentação de pecúlia à justiça ou se de fato acaba sendo vendido. Com isso, podemos perceber que os caminhos traçados pelos escravos para conquistar sua alforria foram dos mais variados possíveis. O processo analisado e encontrado na documentação judicial mostra que é possível perceber quão estáveis podem ser os caminhos que levam à alforria. Então, podemos perceber o quanto a historiografia voltada aos estudos da escravidão se transformou. Por isso, é de suma importância que fiquemos atentos, pois o campo da história possui uma série de lacunas, ou seja, outras mudanças em termos de métodos e teoria ainda podem sofrer alterações. É certo que as contribuições pós-década de 70 foram cruciais para abranger as possibilidades de análise documental, elucidando em frente à documentação quantos escravos possuíam suas próprias noções do cotidiano e como eles podiam interferir em sua realidade, assumindo literalmente os protagonismos da sua história. Então aqui estão as referências que eu utilizei para realizar a pesquisa. E com isso, eu agradeço. Muito obrigado. Meu nome é Yali Batista. Vou apresentar sobre imagens e representações da morte em Efigênia em Aulis de Eurípides.
Essa pesquisa trata da influente produção cênica dramática de grande valor histórico e filosófico do tragediógrafo Eurípides. Nascido em Atenas durante o século V, se dedicou a escrever tragédias que tratassem das questões político-cívicas sobre sua cidade natal, em um contexto de guerra, a Guerra do Peloponeso. Ele pôde presenciar e ver de perto as consequências que esse conflito poderia trazer tanto para aqueles que morreram em batalha quanto para os que ficaram na cidade e arcaram diretamente com ela. E é precisamente sobre essa questão que Eurípides quer tratar na maioria de suas peças, dessas pessoas que não foram à guerra, principalmente as mulheres, e sofreram muito mais do que se fossem de fato. A peça escolhida em questão é a tragédia Efigênia e Aulis, documento primário a partir do qual se pretende refletir a respeito da morte. Analisar a Guerra do Peloponeso através da tragédia confere uma série de códigos simbólicos de significações sobre a guerra. Em especial, o drama euripidiano, em particular, permite observar um conjunto de ideias que representam a mentalidade regular a respeito da guerra e como é o impacto na sociedade e na cultura ateniense. Eurípides entende que com o fim da guerra, ela não termina quando se tem um vencedor e um perdedor. Ela irá continuar nos vários atos violentos e na vingança que ela estimula, e além do mais, reflete que o guerreiro não é o único afetado na guerra. Os objetivos são compreender as questões filosóficas que depreendem da noção de sacrifício especial e morte meritória, analisar as imagens e representações de Efigênia na documentação e na sua recepção, identificar a recepção de tais temas mediante as múltiplas cópias e argumentos da peça produzidos especialmente no período helenístico. Em relação à metodologia, os materiais utilizados serão as edições críticas da peça Efigênia e Aulis, editadas por Harvard, Oxford e Belles Lettres, análise de artigos, dissertações, teses e outras peças, e textos filosóficos que citam diretamente o sacrifício presente na peça em questão, Efigênia e Aulis. A metodologia utilizada será análise histórico-cultural, especialmente de Certeau, e Jodelet para representações sociais. Em relação à discussão, como a Guerra do Peloponeso, em sua grande parte, sempre é analisada pelo âmbito político e militar, através de Eurípides se pode observar esse conflito por outra vertente, um novo olhar, agora voltado para o âmbito sociocultural, onde denuncia a demagogia desses discursos e aborda as consequências funestas da guerra para todos os cidadãos. Uma das discussões mais visíveis está em proporcionar um maior filtro sobre como os atenienses do século V, especialmente as mulheres, viviam e como se relacionavam em seu cotidiano, seja no aspecto político ou privado. Além do mais, nos permite refletir através de uma peça a crítica social que, apesar de se tratar de uma sociedade antiga, pode ser naturalmente encaixada modernamente, como, por exemplo, o motivo de guerrear ser muitas vezes em nome do benefício do rei e não do povo, ou de questionar o porquê a mulher sempre está relacionada ao ambiente privado e o homem no espaço público. Enfim, a peça Efigênia e Aulis, e consequentemente esta pesquisa, nada mais é do que uma representação simbólica do que acontecia na Grécia no período de guerra. Mas o principal questionamento de Eurípides nesta obra tem como tema central as mulheres, representando-as todas as suas condições possíveis durante a guerra. A mãe que vê seu filho indo à guerra, as esposas que perderam seu marido, as jovens que deixam de casar durante esse período e, consequentemente, a sua morte social. Ao longo do trabalho, veremos o enraizamento da condição da mulher na polis, como se não fosse possível deslocá-la. Ela nasceu nessa condição e estaria predisposta a morrer no mesmo local, em uma mesma condição. Em tempos de guerra, Eurípides aproveita para questionar a condição social que restam as mulheres quando os homens vão à guerra se sacrificar pela polis e deixam suas mães e esposas confinadas em seu lar, já que ambas não participam da vida pública. Dessa forma, não é somente o homem que se sacrifica. Na polis, as mulheres veem seus lares se destruírem e, consequentemente, a sua morte social, já que sua única mobilidade em vida é da casa do pai para a casa do marido. Sem eles, como fica a sua condição? Eurípides quer que a plateia, já que é seu único público, reflita justamente sobre isso. Ele também reitera que não é somente os homens que sacrificam pela polis e questiona que as mulheres não deviam viver apenas para seus familiares. A sua vida, assim como aconteceu a ensinação dos sacrifícios de Efigênia, deveriam se desenvolver na esfera pública. Quero agradecer ao meu orientador Brian Kibuka por acreditar no meu potencial e pela disponibilidade, cooperação e companheirismo ao longo dessa jornada. Agradecer também aos meus familiares e amigos, em especial Gabriel e Vanessa, pelo apoio e conselho. E também ao UFES por fornecer recursos e oportunidades para o desenvolvimento da pesquisa. Olá, sou Yane Bispo e esse vídeo tem o intuito de apresentar
a minha pesquisa de iniciação científica que está vinculada ao projeto Sertão Forte, Desenvolvimento Territorial e Sustentável. Minha pesquisa tem como título Mulheres Vítimas de Violência, a Situação no município de Conceição do Coité, Bahia. Ela é desenvolvida por mim e sob a orientação da professora Cássia Batista, do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia. Bom, a violência é um fenômeno que ocorre em toda forma de organização social, e a violência contra a mulher é a expressão do poder de uma sociedade capitalista, racista e sexista que ainda reproduz valores patriarcais. Isso significa que as relações de poder que resultam em opressões são baseadas em questões de gênero, de raça, de sexualidade e de classe, o que chamamos de interseccionalidade. Sobre esse fato, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou que a maioria das mulheres vitimadas pela violência doméstica são mulheres negras. Isso significa que não podemos falar em feminilidade e masculinidade no singular, mas sim no plural. Desde pequenos nos é introjetados papéis hegemônicos de masculinidade e feminilidade, onde o homem está ligado à agressividade, à violência e à permissividade, e a mulher à fragilidade e subserviência. Dessa forma, a sociedade legitima a violência do homem em detrimento da mulher, ocasionando então uma naturalização da violência doméstica. Isso tudo reflete nos dados alarmantes de violência doméstica no nosso país, onde o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2018, divulgou que a cada 2 minutos uma mulher é violentada no Brasil e que na Bahia, no ano de 2018, foram registrados mais de 12.000 casos de violência doméstica. Isso evidencia a necessidade de pesquisar o tema na nossa região e principalmente a sua interiorização. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é investigar a situação de violência doméstica no município de Conceição do Coité. Para realizar essa pesquisa, foi utilizado como metodologia o levantamento bibliográfico acerca do tema, além de visita a campo, onde visitamos a Delegacia de Polícia do município e também o Centro de Referência da Mulher. Mas, devido à pandemia de coronavírus, essas visitas foram interrompidas e fez necessário o contato com a 15ª Coordenadoria do Interior, Corpim Serrinha, para que eles fornecessem os dados sobre a violência no município de Conceição do Coité. Os dados fornecidos revelam que foram registrados 204 casos de violência doméstica no município. A maioria deles eram de casos de ameaça e de lesão corporal, onde a ameaça correspondia a 65% dos casos e lesão corporal a 28% dos casos. Nesse mesmo período de 2018, só foram registrados um caso de feminicídio. Também foi fornecido dados que tornam possível a comparação entre o ano de 2018 e 2019, que revelaram um aumento no número de ocorrências de violência contra a mulher no ano de 2019, com exceção da solicitação de medidas protetivas. Não foi possível analisar os motivos que levaram a esse fato. Uma questão que precisa ser ressaltada é que os dados não revelam características do perfil da vítima, como raça, idade, classe, sexualidade, que é de grande importância na análise do fenômeno da violência. Mas em conversa informal com as funcionárias do centro de referência, elas nos disseram que a maioria das mulheres que procuravam atendimento eram mulheres rurais e negras, e que a maioria delas não oficializava as queixas e nem davam andamento ao processo, demonstrando a complexidade e a dificuldade de oficialização das queixas, exatamente pelo fenômeno da violência envolver questões afetivas, questões financeiras e principalmente a naturalização desse crime. Com isso, concluímos que, assim como todo o Brasil, no município de Conceição do Coité, é necessária a criação de mais políticas públicas de enfrentamento à violência, assim como o fortalecimento das organizações femininas e também um processo de educação para que homens e mulheres construam suas masculinidades e feminilidades diferente do padrão hegemônico que resulta em opressão. É isso e obrigada! Olá,
Eu sou Jaqueline Bastos, bolsista do Grupo de Pesquisa Urbanização e Produção das Cidades na Bahia. Minha pesquisa é intitulada Implantação do Centro Industrial Norte em Feira de Santana e sua importância para a dinâmica econômica do município. A minha pesquisa baseia-se no primeiro centro industrial que foi instalado em Feira de Santana em 1970, o CIS, Centro Industrial Subaé, e com o inchaço dessas indústrias na cidade, elas começaram a migrar para o norte da cidade, criando então um novo Centro Industrial Norte. O objetivo da minha pesquisa é compreender o processo de implantação do centro industrial e a influência socioeconômica que a mesma está causando no município. Meus objetivos específicos é discutir as características dessa indústria, investigar o quadro de emprego e avaliar a atual atividade no município. Minha metodologia foram pesquisas bibliográficas, levantamento de dados, pesquisas de campo e elaborações de mapas, com ênfase para um mapa de fluxo que foi criado através de entrevistas com administradores dessas indústrias, coletando dados sobre o fluxo de origem e destino dos produtos que são construídos, gerados nessas indústrias. Os conceitos trabalhados eu trago industrialização, distrito industrial e reestruturação produtiva, fazendo um breve resumo. Industrialização seria a mudança econômica de um certo lugar pela instalação de várias indústrias. Distrito industrial seria um local com suporte e infraestrutura para instalar essas indústrias. E a reestruturação produtiva é um novo modelo de acumulação flexível baseada no capitalismo, na circulação, distribuição e consumo de bens. Aqui eu trago o primeiro mapa de Feira de Santana, onde eu trago todas as indústrias cadastradas no site da FIEB, com um total de 767 indústrias. Como podemos observar, muitas dessas indústrias estão concentradas dentro do anel de contorno, mas muitas delas também ao longo da BR-324 e no CIS. Aqui eu localizo o Centro Industrial Norte, dentro da cidade de Feira de Santana, em Lilás. Aqui eu trago uma imagem de satélite, onde eu localizo todas as indústrias, fábricas e galpões que já estão funcionando no Centro Industrial Norte. Aqui eu trago uma imagem das indústrias trabalhadas, que foi a BMAS, Incompra e Avanço Distribuidoras, todas elas no Centro Industrial Norte. Aqui eu trago um mapa de fluxo, onde eu mostro as origens dos produtos que são consumidos e construídos nessas indústrias. Como podemos observar, muitos desses produtos não advêm da Bahia, a maioria deles do Norte, Sul e Sudeste. Aqui eu trago o destino dos produtos, que são, em sua maioria, também para fora da Bahia, né? Com ênfase para Manaus, Brasília e Rio de Janeiro. Aqui eu trago um mapa localizando os moradores, os funcionários dessas indústrias, né? Maioria, como podemos observar, a maioria desses funcionários não moram no entorno dessas indústrias, moram espalhados no município de Feira de Santana. Por fim, eu trago minhas considerações finais, né? A instalação dessas indústrias causaram uma grande valorização do solo dessa localidade onde elas estão. A justificativa o principal motivo dessas indústrias terem sido instaladas nesse local é pela facilidade de escoamento, por estar localizado na BR-116 Norte, então o escoamento desses produtos é com maior facilidade. E gostaria de destacar que essas indústrias do CIS Norte não possuem a mesma relação física e econômica que o CIS possuía em 1970, porque a reestruturação produtiva provocou essas mudanças na organização e na funcionalidade dessas indústrias. Então, economicamente, essas indústrias não causam tanta influência como ocorreu em 1970. Por fim, eu gostaria de agradecer à Universidade Estadual de Feira de Santana pela oportunidade de desenvolver essa pesquisa, ao meu orientador, Dr. Jânio Santos, que foi um orientador maravilhoso, com orientações impecáveis, e ao meu grupo de pesquisa pelo compromisso e responsabilidade para com a sociedade. Aqui eu trago minhas referências. Obrigada. Olá, meu nome é Joana Carla e eu sou graduanda em Psicologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. E nesse vídeo pôster eu venho apresentar brevemente o meu projeto, o papel do brincar criativo na construção de uma educação infantil voltada para os direitos humanos.
O meu projeto é baseado num aprofundamento teórico no conceito do brincar e suas implicações para o desenvolvimento infantil, sob a ótica da teoria das relações objetais, do psicanalista inglês Donald Winnicott, e nas reflexões do filósofo frankfurtiano Walter Benjamin. A teoria do reconhecimento, delineada por Axel Honneth, também frankfurtiano, foi utilizada para demonstrar o papel das relações afetivas no desenvolvimento da autonomia individual e dos processos de reconhecimento. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar criticamente as manifestações de noção do brincar criativo para Winnicott e promover uma correlação com a pedagogia revolucionária proposta por Walter Benjamin. Como objetivos específicos, nós buscamos compreender a relação entre o brincar criativo de Winnicott e o que propõe Benjamin sobre os brinquedos e brincadeiras como forma da criança experienciar a realidade. Buscamos também entender a importância das relações afetivas, por meio da teoria das relações objetais, no processo de reconhecimento. Essa é uma pesquisa bibliográfica que foi realizada com base na metodologia científica de Marconi e Lacaze. E, dada a complexidade da pesquisa e buscando entregar uma pesquisa com maior coesão, foram escolhidas obras-chave de cada um dos autores. São elas O Brincar é a Realidade, de Winnicott, Reflexões sobre a Criança, o Brinquedo e a Educação, de Benjamin, e Luta por Reconhecimento, de Axel Honneth. Devido à pandemia do coronavírus, as reuniões virtuais e a manutenção virtual do grupo de estudos do projeto de pesquisa foram os meios através do qual nós mantivemos as reuniões de orientação. Os resultados e discussões eles foram subdivididos em 4 tópicos. O primeiro tópico fala a respeito dos objetos e fenômenos transicionais, termos idealizados por Winnicott para falar sobre o processo de transição entre a autossatisfação erótica da criança, em que ela se satisfaz com o próprio punho, com o lençol ou com o ursinho que ela acidentalmente coloca na boca, e o processo dela passar a se satisfazer com objetos que são introduzidos pela mãe. E esse interjogo entre a mãe e a criança, em que a mãe apresenta os objetos, a criança recusa e depois passa a aceitar, configura o playground, que é o primeiro espaço potencial da brincadeira, a respeito do qual o Winnicott vai trabalhar. Sobre o brincar, que é o nosso segundo tópico dos resultados e discussões, Benjamin vai falar sobre a brincadeira como um diálogo de sinais entre a criança e o povo. Ele compreende os jogos e as brincadeiras como meios através dos quais a criança vai mediar sua relação com o mundo. E isso, de fato, tem muito a ver com a compreensão de Winnicott a respeito da brincadeira. O Winnicott compreende o brincar como essa zona neutra, que não é nem formada apenas da psique da criança, nem é o mundo real, de fato. A criança cria essa esfera que é dela com as concepções que ela aprendeu, do que ela aprendeu a respeito do mundo. E é de dentro desse espaço que ela passa a mediar sua relação com o mundo. E a partir disso, dessa relação, ela pode tornar-se confiante o suficiente para adentrar no mundo da realidade, de fato. E ainda pensando no brincar como essa zona neutra, o Winnicott vai conceber que é a partir do brincar que a criança pode acessar o seu eu. E é nessa zona de desenvolvimento que a criatividade primordial pode surgir também. E com relação à teoria do reconhecimento, Axel Honneth vai falar sobre como o sujeito autônomo necessariamente, o desenvolvimento da autonomia necessariamente remonta às relações com a mãe na infância. Ele vai utilizar a teoria das relações objetais para falar disso. E concebe que a criança que é capaz de realizar atividades autônomas é uma criança que se percebe amada, uma criança que confia e tem segurança no afeto da mãe. Então, o amor é justamente esse sentimento que prepara o caminho para as demais formas de reconhecimento, porque só o sujeito autônomo ele é capaz de reconhecer o outro e, assim, se engajar nas lutas por reconhecimento da sociedade. E a conclusão é de que nós devemos aprender os valores que as crianças elaboram quando se relacionam com colegas, familiares e como elas contornam as questões sociais, que a nossa pedagogia colonial só pensa em lhes oferecer resposta quando adultos. É a hora da gente escutar as crianças para que assim a gente possa construir uma educação voltada para os direitos humanos que diga sobre eles, uma educação que seja de fato para eles. A instituição de fomento é a FAPESB e deixo os meus agradecimentos à FAPESB, à PPG e ao meu orientador Carlos César Barros.
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Eu sou Joana Clara Silva Santiago e estou aqui para apresentar para vocês um pouco da minha pesquisa de iniciação científica. Ela é intitulada por A História que Nós Sofreu, a atuação feminina nas lutas sociais do submédio do São Francisco entre os anos de 1968 a 1994. Bom, a região do submédio do São Francisco é uma região de grande potencial hidrelétrico. Desde a década de 30, 40, que o governo brasileiro já investe naquela região, principalmente com a construção da Chesf. Mas isso ganha mais ênfase na década de 60, quando, no período da ditadura militar, transvestida pelo discurso de progresso, desenvolvimento nacional, desenvolvimento regional e a necessidade de construção de símbolos nacionais, passa a investir nas construções hidrelétricas naquela região. Mas isso acaba interferindo profundamente uma lógica de vida daquela sociedade que já vivia na região, porque dependiam basicamente da sua relação com a terra, seja a agricultura, a pecuária, ou a pesca, ou como os indígenas, uma relação muito mais espiritual. Isso acaba sendo modificado com a iminência da tomada de suas terras, né? O que gera uma série de conflitos e, por isso, as lutas sociais naquela região. A preocupação da nossa pesquisa é analisar a participação das mulheres nessas lutas sociais e se baseia em basicamente 3 objetivos específicos. Analisar o papel das mulheres na organização social antes das barragens. O segundo objetivo, discutir o papel da mulher na organização da luta pelos direitos, né, construídos no momento das lutas sociais. E por terceiro, compreender quais foram os significados das representações dessas lutas femininas ali. A partir desses objetivos específicos, nós delimitamos a nossa metodologia, que foi a história oral, que é aliada da produção historiográfica das mulheres, por durante anos os registros documentais oficiais da história tratarem quase que exclusivamente de figuras masculinas, apesar de sempre existirem mulheres nas esferas públicas e políticas. O raio de estudo sobre as mulheres ainda é diminuído quando nos referimos a mulheres pobres e sertanejas e ainda que construíram lutas sociais. Utilizamos como aporte teórico Michele Perrot e Losandro Toledo. Nós trabalhamos com entrevistas de 4 depoentes. Foram mulheres que não apenas sofreram com o processo de desterritorialização, como também contribuíram para o cenário educacional, político e de assistência social da região, como a construção de escolas, sindicatos e partidos. São nossas depoentes: Maria Pureza, Maria Socorro, Maria Conceição e Josefa Alves. Ao tratar da trajetória dessas mulheres, nos deparamos com 2 conceitos-chave: trabalho e política. Dividimos o trabalho em 2 abordagens: o rural, em que observamos na fala da Dona Pureza que para ela o trabalho, antes da sua terra ser tomada, parecia enquanto cotidiano. Não havia uma divisão de espaço e tempo para o trabalho, tanto que esse conceito não é presente em suas falas. A pesca, o cultivo e o cuidado dos animais são elementos que surgem como práticas cotidianas e domésticas. Já o trabalho urbano, ousamos dizer, estar associado ao ideal de feminilidade das décadas de 60 e 70 no mundo urbano, em que a mulher, enfaticamente a mulher branca, tinha no trabalho, sobretudo escolar, a possibilidade de independência financeira sem perder a doçura da feminilidade do ideal da época. Esses elementos aparecem nas falas de nossos depoentes a partir da valoração do trabalho acompanhado do incentivo materno. A política para Dona Pureza não surge enquanto conceito, mas como definição. Quando ela é questionada quanto às ações do coletivo que reivindicavam as terras, Pureza aponta para o caráter educativo do movimento. Para Conceição, a primeiro momento a política se apresentou enquanto politicagem, mas isso se reconfigura quando ela se relaciona com Alcides Modesto, que foi uma figura também importante para as lutas sociais do submédio. Já Socorro e Josefa, a política ganha um caráter formativo e organizacional, e assim elas foram responsáveis pela formação de sindicatos e do Partido dos Trabalhadores na região. Por fim, percebemos que a história oral é de fato uma grande aliada da história das mulheres e percebemos alguns elementos importantes da construção narrativa feminina. Como possibilidade para a continuação dessa pesquisa, nós temos o aprofundamento do debate de raça e classe, mulheres e religiosidade, afinal, ela se apresentou como grande motivadora para ações políticas dessas mulheres, e por fim, explorar a perspectiva masculina sobre a temática. Muito obrigada pela atenção e paciência.
Olá, me chamo João Henrique, sou graduando em Psicologia na UFES. Minha pesquisa chama-se Comportamento e Significado. Ela foi financiada pela FAPESB e orientada pelo professor Wagner Teles. Vamos lá. Há um conjunto de concepções tradicionais de significado, que vão desde Agostinho até Bertrand Russell, que consistem no referencialismo, ou seja, palavras e sentenças, elas têm por função designar objetos físicos ou mentais referenciais, e que, portanto, muitas delas também podem ser chamadas de mentalistas, por conceber a linguagem como a veiculação de representações mentais. Essas noções elas foram criticadas por noções de significado enfatizadas no comportamento e por noções de significado contextualistas, enfatizadas no contexto. Dentre essas perspectivas críticas, podemos identificar a de Wittgenstein e a de Skinner, que são as perspectivas que trabalhamos na nossa pesquisa. Nossos objetivos foram descrever a concepção de significado em Wittgenstein, descrever a concepção de significado em Skinner, identificando a convergência e divergência em ambas as concepções, assim como apresentando as suas raízes filosóficas. Como metodologia, tivemos leitura e fichamento das fontes primárias, as obras de Wittgenstein e Skinner, leitura e fichamento das fontes secundárias, os comentadores, redação de textos preliminares que foram apresentados no nosso grupo de pesquisa e redação de um texto monográfico final apto à publicação como artigo. Os resultados aos quais chegamos. Skinner, ele rejeita a compreensão da enunciação verbal como uma veiculação de entidades, sejam elas internas, como as representações, ou externas ao indivíduo. A enunciação verbal para Skinner é um comportamento operante, um comportamento que opera no ambiente segundo determinadas funções, isto é, a enunciação ela é tão mais provável de acontecer em uma situação quanto ela foi reforçada em situações similares. Portanto, o significado de uma enunciação verbal deve ser encontrado na história de vida antecedente do indivíduo, ou seja, nos contextos em que ela foi reforçada. Desse modo, o significado para Skinner é determinado causal e empiricamente. Misturar gramática com lógica é um erro para Skinner, pois a gramática é a generalização empírica de comportamentos verbais. Para Wittgenstein, por outro lado, a linguagem é um conjunto de atividades normativas ou jogos cujas regras compõem a gramática. Podemos encontrar uma convergência com Skinner na rejeição à compreensão da linguagem como um instrumento de designação de objetos, sejam eles físicos, sejam eles mentais. O significado de enunciação verbal para Wittgenstein, ele depende do modo como o jogo de linguagem que contextualiza essa enunciação regula o seu emprego. Logo, o significado de uma palavra ou sentença para Wittgenstein é o seu uso no interior de determinado jogo de linguagem, cujas regras não se reduzem, ao contrário de Skinner, a elementos empíricos. A gramática, apesar de se originar no comportamento humano, também o regula, permitindo assim uma análise lógica autônoma. As conclusões. Skinner, ele critica as noções tradicionais de significado, adotando o contextualismo de tipo causal e empírico. O significado é a determinação antecedente do comportamento verbal. Como raiz disso, podemos identificar a concepção de gramática como generalização empírica dos comportamentos verbais e uma concepção naturalista de filosofia, que ela tem por atividade a defesa de teses que podem ser refutadas empiricamente. E Wittgenstein, por outro lado, ele critica as noções tradicionais adotando um contextualismo de tipo não causal e gramatical. O significado é o uso no interior de um jogo de linguagem. Como raiz disso, podemos identificar a concepção de gramática como um conjunto de regras que emerge das práticas humanas e regula essas mesmas práticas, conferindo um sentido a elas, e uma concepção de filosofia como atividade negativa, não teorética e que consiste na análise da linguagem. Gostaria de agradecer a Vanessa pela revisão paciente, a Wagner pela orientação e as instituições de fomento.